Olá, meus amigos. Eu vou voltar, viu, com uma história ou depoimento ainda essa semana para te contar, tá? Só que hoje eu queria conversar com você a respeito de um assunto que tem me intrigado, né, há bastante tempo e eu venho querendo conversar contigo sobre isso e acabo sempre protelando, mas hoje eu quero trazer isso para tua atenção. Eu quero conversar com você a respeito de números. Existiam, né, alguns números que eu, como membro da igreja, eu conhecia, né? Só para te dar alguns exemplos. 18. 18 era o número de meses que eu deveria servir como missionária da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. 10. Esse número representa o percentual do meu salário que eu deveria pagar para a igreja todo mês, para poder garantir que eu ia ter uma recomendação para o templo em dia, né? Então tá, 10%. Quantas pessoas você visitou este mês, irmã? Como professora visitante, né, na época que eu era membro, sempre me perguntavam isso todo mês. Quantas irmãs você visitou? Então eu tinha um número de irmãs para visitar, né? Eu sabia disso também, eu conhecia aquele número, que podia mudar, claro, né? 24. 24 era o número de horas por dia que eu deveria usar o Garmin, como uma segunda pele, né? Como proteção contra o mal. Esse era o número, 24. 24 horas por dia. Além desses números, né, com os quais eu era bem familiar, tinha também sempre acho que o secretário, né, da ala, que levantava durante a reunião sacramental e contava, né, quantos irmãos, né, estavam na reunião sacramental. É ou não é? É. 12. 12 é o número de homens do conselho, do Sumo Conselho da Estaca. Homens esses que, a não ser que tenha mudado, na minha época eles eram, eles tinham como, como é que fala? Fazia parte do trabalho deles se sentarem e julgarem pessoas, né, membros da igreja que não estavam vivendo de acordo com os padrões, né, que haviam pecado gravemente, né. Então aqueles 12, esse era o número, né, de sumo conselheiros da estaca, que se reuniam então para decidir se aquele homem seria condenado ou não. Geralmente é condenado, né, você é desassociado ou excomungado. E por aí vai. Tem vários números, né? É ou não é? Quando você tem uma conferência de estaca, eles te apresentam alguns números bem interessantes também. Eles citam para você quantos missionários, né, estão servindo no campo, né? Quantos jovens da estaca estão no campo missionário. Esse é um número que eles adoram divulgar. Elder, quantos batismos você teve este mês? Você tem que apresentar um número para a igreja também, é ou não é? Como missionária, eu tinha que escrever naquele relatório semanal para o presidente da missão, que era o gerente de vendas, né, da gente, quantas palestras a gente tinha dado naquela semana, quantas horas de proselitismo. Então tá. Estes eram números com os quais eu era familiar. Eu estava acostumada a lidar com eles. Porém, depois que eu saí da igreja, eu conheci alguns outros números que, se tivessem sido trazidos ao meu conhecimento, eu teria abandonado ela há muito mais tempo. Então, hoje eu quero dividir com você alguns números bem interessantes. Se você quiser, né, se você é uma pessoa curiosa, uma pessoa que gosta de pesquisar, uma pessoa que gosta de conhecer, né, porque conhecimento é poder, seria interessante talvez você pausar esse vídeo
pegar lá um papel e uma caneta e anotar alguns desses números, e pesquisar por você e descobrir se isso é verdade ou não. E talvez pedir satisfação para algum líder da tua igreja. Porque você como membro da igreja deveria não, você tem o direito de conhecer esses números. 120 mil, pode anotar aí, 120 mil. Esse número denota o salário da primeira presidência e Quórum dos 12, no ano de 2015, se eu não me engano. O salário anual, fora os benefícios, tá? Esse número denota o salário anual que os 15 recebem aqui para trabalhar na igreja. Os 15 que eu digo é a primeira presidência e o Quórum dos 12. Interessante esse número, né? Qual é o teu número? Qual é o número do teu contra-cheque como líder da igreja? Se você não é 70, né? Se você é menos do que 70, se você é presidente de estaca, bispo, presidente da Sociedade de Socorro. Ai, teu trabalho é voluntário, né? O deles aqui não é. 110. 110 é o número que representa a idade em que o teu nome é finalmente retirado do diretório como membro da igreja. É verdade. Mesmo que você pare de frequentar a igreja, sabe? Que você se afaste e nunca mais volte. O teu nome permanece aqui no diretório como membro oficial da igreja até você completar cronologicamente 110 anos de idade. Aí eles são obrigados a retirarem teu nome de lá. Porque quanto mais nomes eles têm aqui no diretório de membros, melhores as vantagens financeiras deles. É por isso que eu bato tanto aqui na tecla da resignação. Porque quando você resigna, ou seja, quando você excomunga a igreja, o teu nome sai do diretório aqui de membros. Quando você decide, não quando eles decidem que deve sair. Viu? 50 mil. 50 mil. Esse é o número de famílias polígamas só na cidade de Salt Lake. Esse dado foi levantado no ano de 2018. Eu não estou falando da igreja fundamentalista, que é aquela que ainda preserva os ensinamentos originais do fundador do mormonismo, chamado Joseph Smith Jr., tá? Quando você olha a igreja fundamentalista aí, você arregala um olhão e fala, ai, que absurdo, blá, blá, blá. Esse é o original da tua igreja, viu? Foi assim que o teu profeta, né, ele fundou a igreja que você frequenta aí no Brasil, tá? Então, claro que eles tiveram que abolir a poligamia, mas hoje na igreja Mormon Bigamita, essa versão que a gente conhece aí no Brasil, 50 mil famílias são polígamas aqui. Elas praticam a poligamia em segredo, porque é contra a lei, mas elas frequentam a ala normal, viu? A estaca aqui normal da igreja Mormon Bigamita, elas praticam a poligamia porque elas acreditam ainda que tem que guardar os ensinamentos de Joseph Smith, os ensinamentos originais dele. Espero que essa informação só cutuque a tua curiosidade, que você vá procurar pesquisar sobre isso, viu? 14. Esse é um número bem interessante, né? 14. Essa é a idade da esposa espiritual mais jovem de Joseph Smith Jr., o fundador da tua igreja. Ele tinha acho que 38 anos, viu? Quando ele se casou com Helen Kimball, ela tinha 14 anos de idade. Ele não casou legalmente não, sabe? Porque isso sempre foi contra a lei. Mas ele casou espiritualmente, ou seja, fez uma cerimônia lá, né, pra dar uma enrolada na coitadinha da criança, né? Porque é uma criança, 14 anos de idade, pra poder agora ter direito ao corpo dela, como marido. Agora fica aí pra tua imaginação. 14 anos. 14. Essa era a idade da esposa mais jovem de Joseph Smith. 56. Interessante esse número também.
56 é o número de esposas de Brigham Young. Ele tinha 56 esposas espirituais. Claro, uma delas era a única que ele podia casar no civil. Fora ela, ele tinha mais 55. Perseguição? Não, querido, não. Não, se você quiser justificar a poligamia como, mas a igreja estava sendo perseguida, né? Daí eles tinham, né, que casar, porque senão a igreja, o evangelho ia ser retirado da terra de novo, né? Conversinha fiada, isso nunca foi verdade. E Brigham Young, ele já vivia aqui no Vale do Lago Salgado, não tinha perseguição não. Como é que você justifica isso? Poder, manipulação, talvez libido muito grande, muito alta, né? 56, pois é. Agora eu tenho uma média aqui para jogar para você. São 2 números. Anota aí se você tá fazendo isso que eu sugeri. Que eu acho que é super gostoso, né? Eu acho muito legal. Porque foi isso que eu fiz, né? Por isso que eu tenho esses números aqui para te mostrar. 34 a 43. Essa é a média. De 34 a 43, porque alguns historiadores... Porque os historiadores, em geral, eles divergem em relação ao número exato. 34 a 43 foi o número de esposas de Joseph Smith. Esposas espirituais essas que ele escondia de Emma. Emma não sabia que ele praticava poligamia. Emma não acreditava que o profeta de Deus, que ela apoiava como profeta de Deus, era um adúltero, um pervertido, um explorador de menores, não. Ela morreu negando que Joseph tivesse praticado a poligamia. Ele teve de 34 a 43. Uau! Quando você aí, né, fica sabendo que o irmão ali da tua ala, né, da tua estaca, né, adulterou. Você ficou sabendo, né, aquele irmão lá, né, traiu a esposa, né, com uma, e você fica escandalizada. Agora, quando você escuta falar que o fundador da tua igreja teve de 34 a 43 mulheres, fora Emma, você não acredita ou você justifica, né? Mas também é pobrezinho, né? Ele era profeta de Deus, ele estava só obedecendo, né, as ordens de Deus. Desculpa, mas esses números aqui, eles me irritam, todos eles. Então eu tenho que dar uma descontraída aqui, debochando, porque ainda me irrita saber que eu fiz parte de uma igreja por tantos anos, uma igreja essa que eu não conhecia. Eu não conhecia nenhum desses números aqui, nenhum deles. Porque eu acreditava que eu estava lidando com uma organização honesta, mais do que isso. Eu achava que eu era membro da única igreja verdadeira e viva sobre a face da terra. Então esses números me irritam. Então me desculpa aí, tá? Perdoa aí meu deboche, mas não dá. Não dá pra falar muito seriamente sobre isso aqui não, porque me irrita. Ok, outro número interessante sobre o qual nós já conversamos também. 120. 120 é o número de pessoas que foram friamente assassinadas no massacre das Montanhas Meadows em 1857. Eu te mostrei alguns dos túmulos dessas pessoas, desses homens, mulheres e crianças que foram friamente assassinados. 105. 105. Presta atenção. 105 é o número de anos em que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias seguiu praticando a poligamia depois do primeiro manifesto. Para simplificar, o que isso significa? O que a Vânia tá falando aí, né? O governo americano chegou a um ponto em que eles não conseguiam controlar a prática da poligamia dentre os mormons, tá? Isso já aqui em Utah, a igreja já estabelecida, tá?
Então eles chegaram para Wilford Woodruff, que era o presidente da igreja na época, acho que era ele, será que era ele ou era Joseph F. Smith? Ai, não lembro agora, desculpa. Mas ele chegou para o presidente da igreja e falou o seguinte, olha, se vocês não pararem essa prática, se vocês não pararem a prática da poligamia, nós vamos confiscar todos os bens que a tua igreja tem, acima de 50 mil dólares. 50 mil dólares hoje pode não ser muito dinheiro, mas naquela época era. Ai, que pena que eu não lembro do ano, viu? Pesquisa aí, dá uma olhadinha, coloca pra gente aí o ano em que o primeiro manifesto aconteceu. Ou seja, manifesto foi o seguinte, a igreja escreveu um documento, entregou para o governo americano se comprometendo a parar a prática da poligamia. A partir de agora a gente não está mais praticando a poligamia. Oficialmente, porque eles precisavam preservar o patrimônio da igreja, porque o governo já tinha falado, olha, se a gente só suspeitar, se houver qualquer denúncia de que vocês estão praticando a poligamia, nós vamos confiscar os bens. Agora já tinha um templo construído, já tinha a capela, já tinha algum patrimônio, né? As pessoas já estavam entregando seu tempo, bens, talentos e energia para a igreja. Então ela já estava faturando, eles falaram, opa, mexeu no nosso bolso, agora não dá, né? Agora não fica bom. Então tá. Depois desse manifesto, depois deles terem se comprometido com o governo americano, queriam parar essa prática oficialmente, eles seguiram 105 anos praticando ainda a poligamia. Como eles faziam isso? Para evitar chegar aos ouvidos do governo americano, eles iam para o Canadá fazer as cerimônias espirituais para casarem com, né, com várias mulheres. Iam para o Canadá e iam para o México. Queremos em ser honestos, verdadeiros. Isso só vale para você, não para eles. Ai, 105 anos! Eles continuaram praticando a poligamia pelas costas do governo. Honestidade, né? Eu não conheci esse número, não. 50. 50 é o percentual de pioneiros que desistiu de cruzar as planícies ou que chegaram no Vale do Lago Salgado e voltaram para casa quando descobriram que se tratava de uma grande canoa furada. 50%. Então eles te contam aquelas histórias dos pioneiros, né? Bem lindas, né? Bem fofinhas. Ai, quanto sacrifício, quanta fé, tudo, né? Ai, que fofinho, né? Então tá. Mas eles não te falam que a metade das pessoas, das famílias que vieram da Europa e de outras partes aqui do país para se juntar aos santos em Salt Lake, para se prepararem para a segunda vinda de Cristo, que já estava chegando, tá? Esse foi o escândalo de Brigham Young, porque Joseph Smith tinha profetizado inicialmente o ano em que Jesus Cristo viria pela segunda vez. Essa profecia existiu, querido. Ai, Vânia, mas tá lá em Doutrina e Convênios que ninguém sabe. Lalalala. Bom, isso eles escreveram depois, viu? Mas Joseph, ele já tinha profetizado que Jesus Cristo viria. Então, ainda no século XIX. Então, Brigham Young, né, os missionários estavam avisando todo mundo e criando maior alvoroço, né? Por que você acha que as famílias largaram tudo e vieram, atravessaram as planícies aqui? Muitos morreram no caminho, perderam filhos, perderam membros, né? Mão, pé, enfim, por causa da neve, né? É porque eles acreditavam que eles só seriam exaltados se eles estivessem aqui junto com os santos na ocasião da segunda vinda de Cristo. Não acredita em mim. Pesquisa, porque eu sei que é muito difícil de acreditar no que eu tô te dizendo e eu te entendo, porque se alguém me falasse isso quando eu era membro da igreja, eu ia falar, tá fora da casinha isso aí. Não sabe o que tá dizendo. Então, felizmente, 50% das famílias que largaram tudo e vieram para cá, algumas desistiram no meio do caminho, voltaram para casa, e outras chegaram ao vale quando viram que Brigham Young era um baita de um explorador, um mercenário, um tirano, eles, se mandaram, voltaram para casa de novo, falaram, tô fora, tá? 50%, esse número aqui é grande, bastante zeros. 240 milhões. 200, anota aí,
Anota aí e transforma em real. Ih, tua calculadora vai ter tanto zero que não sei nem, vai ter que ser uma calculadora científica, né? Para converter em real, eu acho. 240 milhões de dólares. Esse foi o valor gasto na construção do centro de conferências. No ano em que foi construído, eu não lembro que ano que foi, mas dá uma olhadinha aí, você consegue descobrir. Então, quer dizer, não foi hoje. Esse dinheiro valia mais ainda, né, do que valeria hoje, quando o centro de conferências foi construído. 240 milhões! Oh! Precisa de ajuda, né, irmão? Para pagar o aluguel? Tá, mas já pediu para a família? Já pediu para o governo? Ah, mas é muito dinheiro, a igreja não pode te ajudar. Você quer a tua recomendação em dia? Pois é, mas aí olha aqui, ó, o dízimo aqui, ó, vai faltar 4 meses, né? Depois que o irmão conseguir pagar esses 4 meses, a gente consegue renovar a tua, como é que fala? Recomendação para entrar no templo. Ai, mas agora tem um número maior ainda. Maior. 3 também é uma média, tá? Porque há controvérsias aqui. Eu já escutei falar dessa média, então eu vou te passar a média, porque eu não quero falar bobagem. 3 a 5 bilhões de dólares. Agora, se você quiser ter ideia do quanto isso representa em real, dá uma olhada aí também, converte, né, numa calculadora científica, né? 3 a 5 bilhões de dólares, esse foi o valor investido na reforma do Shopping City Creek, aqui no centro de Salt Lake. Esse shopping não é da tua igreja, né? Não. Então, por que será que Henry B. Eyring, o primeiro ou segundo, sei lá, conselheiro na primeira presidência, por que foi ele que foi lá e cortou o laço de inauguração que eu assisti aqui nas news e que você pode encontrar aí na internet facilmente? Ele disse, let's go shopping. Vamos às compras. $3 a 5 bilhões de dólares. Não esquece de pagar teu dízimo, irmão. Teu dinheiro é para Deus, né? É claro que é para Deus. Agora precisa prestar atenção para qual Deus. É. O Deus da riqueza. É para Mamon, né? O Deus da riqueza, o Deus Mormon. Ele precisa do teu dinheiro para investir e gerar mais lucro, né? Ih, mas agora tem um número maior. Ih, os números foram crescendo aqui, né? Tem um número maior. 7 bilhões. 7 bilhões de dólares. Essa é a receita anual que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias recebe somente do dízimo, fora oferta de jejum e outros. 7 bilhões é a receita anual. Tá. 70 bilhões. Ixi, que esses números estão subindo demais, né? Segura a onda aí comigo. Ai, 70 bilhões. É um monte de zero, né? 9, né? 9 zeros. 70 bilhões de dólares é o valor aproximado do patrimônio imobiliário da igreja. 70 bilhões de dólares é o valor aproximado do patrimônio imobiliário da igreja. Só imobiliário. $100 bilhões. Ai, eu nunca lembro. Eu vou deixar esse número agora. Porque agora eu sempre estou confundindo.
Foi 100 bilhões, né? Ou 100 milhões. Ai, eu não lembro. Que eles desviaram, né? Dinheiro esse que deveria ter sido usado em ajuda humanitária por lei. Eles desviaram e investiram esse dinheiro. Me ajuda aí, você que sabe bem, eu dou uma olhadinha na internet, posta aqui pra gente esse número. Inclusive, eu já te contei que tem uma ação correndo ainda aqui, tá? No Tribunal Federal por conta disso, porque isso é crime. Isso é crime, né? Foi desviado e não pagaram imposto, não. Eles nem pagaram imposto pro governo e nem usaram em ajuda humanitária, eles investiram o dinheiro. E acharam que iam ficar de boa, né? Mas estão respondendo por isso na justiça, tá? Quando houver alguma novidade em relação a isso, eu te aviso. 35 milhões de dólares. Agora o número baixou um pouquinho. 35 milhões de dólares. Esse foi o valor que a igreja pagou na compra dos manuscritos do livro de Mórmon. Eles compraram esses manuscritos da Comunidade de Cristo, a igreja que Emma seguiu depois da morte de Joseph, que ainda existe até hoje, né? Chamada Comunidade de Cristo. 35 milhões de dólares, né? Esse é o número, né? Que eles, do valor que eles pagaram os manuscritos do livro de Mórmon. Dois. Esse é o número que pode te ajudar a sair de uma organização tão suja, tão desonesta, tão podre, de um passado tão horroroso quanto dessa igreja. 2. Esse é o número de advogados que eu conheço, que estão ajudando as pessoas a fazerem as suas resignações, ou seja, eles te representam legalmente diante da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, exigindo que eles retirem o teu nome do diretório de membros. Porque quando você resigna, quando você excomunga a igreja, eles não podem mandar mais ninguém atrás de você, nem bispo, nem missionários para te reativarem, nem professoras visitantes, mestres familiares. Os nomes mudaram agora, mas eu não sei os nomes, né? Eles não podem, legalmente, eles não podem mais te procurar para nada em relação à igreja, porque é considerado assédio moral. 2 advogados, um americano e um brasileirinho. O americano você já conhece, porque eu já falei sobre ele aqui várias vezes, o nome dele é Mark Nagel. Ele é o... eu me fogem as palavras, mas ele é aquele advogado do site Quit Mormon, né? Em que ele te representa e faz a tua resignação gratuitamente. Tá? O segundo advogado é um brasileirinho chamado Tom. Eu vou deixar o contato dele aqui na descrição do vídeo, viu? Já faz um tempinho que ele conversou a respeito disso comigo e eu acabei sempre protelando, né? Mas agora finalmente eu me lembrei de te dar essa informação, tá? Ele é um advogado brasileiro que ele também se propõe a te representar legalmente diante da igreja para requerer a tua resignação, ou seja, retirado do teu nome dos diretórios, tá? Eu vou colocar aí o contato dele na descrição do vídeo e você pode procurá-lo, né? Porque como ele é brasileiro, né? Não vai ter a barreira da língua, né? Porque muitas pessoas tiveram dificuldade e têm tido dificuldade em fazerem pelo site Quit Mormon por causa do inglês, né? O site tá todo em inglês. Então agora você pode falar com o Tom, né? Em português, viu? E ele se propõe a te ajudar também gratuitamente. Ai, que delícia! 2. Esse é o único número, né? Esse é o único, não. Esse é o melhor número, né? Todos os outros números que eu te apresentei. Eu sinceramente espero que você não acredite em nada do que eu tô falando.
E que ao invés de você sentar e mandar e escrever um comentário do tamanho do não sei o que lá, né, me xingando de tudo que é coisa, eu espero que você gaste esse tempo para fazer uma pesquisa de 10 minutos na internet. Se você anotou esses números, se não anotou e quiser anotar, volta aí o vídeo, né? E anota esses números e vai pesquisar e tenta me desmentir. Eu vou só te avisar que você não vai conseguir, né? Porque esses números eu conheci, infelizmente, né? Eu conheci de fonte segura, né? Infelizmente que eu digo, porque eu gostaria que não fosse tão feia a coisa assim, sabe? Eu gostaria que fosse um pouco menos capitalista, um pouco menos mercenária, né? Uma igreja que tem um poder tão grande sobre a mente das pessoas, eu desejaria que ela fosse menos mercenária do que é. Eu desejaria, né, que ela fosse mais transparente, mais honesta com os membros, mas como ela não é, então que bom que a gente tem a internet aí para ajudar a gente a pesquisar. A gente não precisa acreditar em nada, né? Você não precisa acreditar na Vânia, viu? Pega lá algum dos números que você achou muito absurdo e dá uma pesquisada e descobre por você mesmo. Procura conhecer a igreja que você frequenta. Não faz como eu. Eu obedeci cegamente e me custou 35 anos, me custou relacionamentos, me custou decisões erradas que eu tomei. Me custou perda de tempo, porque eu coloquei a minha vida toda de lado para me dedicar aos interesses dessa corporação e eu ajudei com esses números. Eu dei lucro para esses caras. Eu batizei pessoas, eu levei gente para a igreja. Eu enriqueci esses caras. E eu me arrependo disso profundamente. Mas é claro que se esses números não te incomodam, esquece tudo que eu falei e vai ser feliz. Tá bom, meus queridos? É isso aí. Muito obrigada por me escutar. Falamos na próxima. Tchau, tchau.